Olá, boa tarde, seja bem-vindo à nossa conversa, né? E agradeço a você porque você está sintonizado conosco e peço a você que passe para alguém essa mensagem, porque tem alguma coisa que às vezes é uma curiosidade, mas é uma curiosidade importante para a gente às vezes ver determinada história e dessa história a gente tira as conclusões para a nossa vida de fé, né? Porque é nessa linha que a gente tem falado aqui, né? E se só tiver eu e você vendo, eu aqui falando e você depois olhando, já está muito bom. Porque onde tem dois ou mais falando em nome de Jesus, ele diz que estará no meio, né? Então tá bom. Hoje eu queria iniciar vendo aqui um texto do Evangelho de São Lucas, aliás, de São Mateus, no capítulo 8. Então, Mateus 8, de 1 a 4. É mais um milagre de Jesus, né? Diz assim para nós: tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, podes me curar. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado, ser curado. Mesma coisa. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Então essa é a história que hoje vai nos guiar. História que é a verdade do Evangelho, que é mais uma cura de Jesus. Eu gosto de falar de cura porque eu já experimentei cura também, né? Então a gente vai apenas testemunhar alguma coisa que você já recebeu. É como você recebe um presente, como eu agora há pouco recebi um presente aqui. Aí eu falei: fala para fulano que muito obrigado. Então quando a gente recebe uma cura de Jesus, que é algo extraordinário, médico não pode fazer cura, nós sabemos disso, ele trabalha segundo a ciência, e a gente acha, encontra um ser todo-poderoso que está olhando por nós e está nos curando a cada momento da nossa vida. Para isso temos que pagar somente o preço da fé, só isso, nada mais. Então, a cura do leproso, né? A lepra no tempo de Jesus era uma doença incurável. Às vezes podia acontecer, né, uma cura, não sabemos como, às vezes acontecia, mas no geral era uma doença incurável e as pessoas que estavam contaminados com essa doença, eles tinham que ficar pela lei, obrigado por lei, afastados do convívio social. Ele não podia se misturar com as pessoas, tinha que ficar lá no lugar, e quando ia encontrar com alguém, supostamente, ele erguia as mãos e já gritava impuro, para que ninguém chegasse perto dele, para que não fosse contaminado. Então é nessa linha que nós vamos ver hoje o que acontece. Então,
eles eram, quando Jesus fala assim, apresenta-te o sacerdote. Não, por enquanto não diga nada a ninguém. Apresenta-te ao sacerdote e testemunha. Sabe por quê? Os sacerdotes da lei antiga, só eles podiam autorizar a volta do doente que havia sido curado ao convívio social. Só os sacerdotes podiam fazer isso, lá da lei antiga. Então, eles averiguavam tudo e depois autorizavam ou não ele voltar ao convívio social. Eles faziam verdadeiros rituais. Essa libertação dessa pessoa era confirmada e eles realizavam ali, os sacerdotes, né, realizavam verdadeiros rituais para poder liberar a pessoa. Agora você analisa junto comigo o que eu vou passar para você. Eles pegavam, para fazer aquele ritual, eles pegavam 2 pardais, matavam um, com o sangue daquele pardal eles aspergiam o doente, o enfermo, já provavelmente curado, aspergiam o enfermo e ali ainda fazia mais algumas outros rituais. E ainda, eles, depois de 7 dias, eles sacrificavam também um cordeiro. Aspergiam aquele doente com o sangue do cordeiro. E depois, essa era a última fase do ritual. Aí então, eles pegavam aquele pardal que estava vivo ainda e soltavam o pardal para voar, né? Em homenagem, em alegria, em comemoração pela cura daquele doente que havia sido curado e tal, né? Então, a gente vê uma complicação tremenda, né? Uma complicação tremenda. E você viu aqui que Jesus Cristo, quando ele pôs a mão sobre o enfermo e falou assim: eu quero que você fique curado. Na mesma hora ele ficou curado. Aquele enfermo que parecia uma pessoa muito doente, ou era uma pessoa muito doente, só que ele tinha fé, não é? E Jesus fala para esse enfermo: vai mostrar-te ao sacerdote e fala para ele o que aconteceu. Por que Jesus falou isso? Por quê? Porque Jesus, ele respeita a lei antiga, a lei de Moisés. Ele respeita. Ele não quis falar assim: não, agora quem está curando sou eu vim para salvar vivos e mortos e não precisa você falar nada. Não, falou: vai mostrar-te ao sacerdote. É ele a autoridade que ficou para liberar você para o meio social. Só que ele via todos aqueles rituais, todas aquelas coisas. Vamos dizer, a nós que hoje enxergamos a vida de outra forma, nós achamos parecido com coisas assim, rituais, nem sei como qualificar. Não muito sério, né? Mas era a lei. A lei de Moisés era aquilo.
Mas Jesus via que eles não estavam entendendo, eles não estavam entendendo qual o sentido verdadeiro da lei. Quando perguntaram para Jesus: o Senhor vai abolir a lei antiga? Ele disse: não, eu vim para cumprir. Só que vou aperfeiçoá-la, né? Até ali Jesus Cristo tinha que ver, observar e mandar as pessoas cumprir, porque senão iam chamá-lo, como chamaram depois, de subversivo, malfeitor, desobediente, né? Então Jesus viu que aquilo lá estava tudo fora do padrão. Mas ele disse: vai, te apresenta ao sacerdote, ele que vai liberar você. Eu não vou liberar você, apenas eu curei você. Mas você vai ter que voltar para o meio social, vai ter que falar com o sacerdote, e ele é quem vai fazer a bênção final e mandar você ir para o meio social de volta. Como é isso? Então, é algo que nos traz assim uma visão do que Jesus viu, do que Jesus viveu nos seus primeiros tempos, e quando ele chegou foi essa lei que ele encontrou. Só que precisava precisava renovar essa lei, precisava fazer alguma coisa que tivesse mais sentido, mais objetivo, que não parecesse apenas com uma, vamos dizer assim, uma crendice, vamos dizer assim. Parecia, não é? Não parecia uma crendice? Alguma coisa que a gente chama supersticioso? Parecia. Mas quem somos nós para julgar isso aqui, né? Mas parecia, né? Então é isso que a gente percebe qual a diferença que Jesus veio fazer. Ele não veio complicar a vida de ninguém, não veio para julgar, não veio para condenar, não veio para repreender. Ele dá toda a liberdade para que a gente haja, só que ele esclarece. Jesus estava ali esclarecendo as pessoas. Ele saiu de lá da montanha, ele estava com certeza em oração, né? Quando ele ia para a montanha, é que tinha alguma situação que ele precisava, como tinha sempre, ele precisava orar ao Pai, e quando ele voltava de lá, milhares de pessoas o seguiam para receber a cura dele. E hoje, ainda há muita gente que procuram coisas para curar seus problemas, suas doenças, suas enfermidades, problemas de relacionamento. Não tem isso? As pessoas vão atrás de pessoas que não têm esse poder. Não tem esse poder de resolver problema pessoal, problema íntimo, problema de doença. Mas Jesus veio fazer isso. Veio porque ele foi enviado pelo Pai para fazer isso. E ele é que merece todo respeito, toda admiração, toda fé, toda confiança, porque então não teria sentido ele ter vindo ao mundo. Agora, nesse a gente precisa crer. Nós não podemos simplesmente ter uma religião para dizer assim: eu participo. Mas será que eu estou participando com a fé que esse Jesus a quem eu presto o meu culto, ele é capaz de me libertar de tantos problemas? Às vezes ele pode até não libertar,
Pode até não libertar, mas com certeza quando ele não liberta é porque aquilo ali pode estar dentro de um plano de recuperação da pessoa. Por isso que a gente não pode dizer, eu tenho fé, eu não vou adoecer, não vou morrer, vou ficar aí. Não, até Jesus morreu, né? Por uma causa importante para salvar. Mas é isso que a gente precisa separar uma coisa da outra. Jesus veio para nos esclarecer, veio para nos formar na fé. Ele não quer que a gente fique por aí procurando solução falsa. Ele não quer. E a gente, às vezes, eu digo isso, eu sei por que eu estou falando. Por experiência própria. Às vezes nós temos vergonha de falar alguma coisa para alguém que está, mesmo por um respeito, que às vezes a pessoa tem aquela cabeça formada aquela mente formada naquela determinada área. Aí ele vai dizer, não, você faça a sua que eu faço a minha. Você cuida da sua que eu cuido da minha. Só que são determinadas coisas que não levam ninguém a um bom resultado. E às vezes nós temos vergonha de dizer isso, às vezes nós temos vergonha de dizer assim que vive uma religião, vive uma fé, vamos dizer, vive uma fé firme, confiante, porque é isso que ele pediu. Tem de fé em Deus, tem de fé em mim também. Então é por isso que eu gosto desses textos assim, porque vai nos ajudar que saber que Jesus veio para desburocratizar. Sabe desburocratizar? Coisa que você chega, hoje a gente usa muito esse termo, tudo é uma burocracia tremenda para a gente poder conseguir aquilo que a gente quer. Ele veio para simplificar as coisas. Ele não veio para, quando um dia eu errei, no dia que eu erro, na hora que eu erro, eu vou dizer, eu vou fugir daqui porque eu não sou digno nem de falar com Deus. Ele vai dizer, não, é agora que você precisa correr e pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu pisei na bola. Eu não sei qual é o certo, me esclarece. E ele, que é mestre em perdoar, ele nos oferece o perdão, a cura. Eu, por exemplo, eu não perdoo muito, não sei porquê, não tenho essa capacidade. Preciso melhorar muito ainda. Para dizer assim, qualquer coisa, está perdoado, está perdoado. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue. Mas ele veio para perdoar qualquer coisa. Para ele não tem mal que seja maior do que a infinita misericórdia dele. Não existe. Então ele veio para nos tirar do sofrimento. Nada daquela pessoa que diz assim, olha, eu estou sofrendo aqui, mas estou sofrendo muito. Mas foi assim que Deus quis. Deus não quis ninguém sofrendo nada. Deus não quis, não quer, não quererá, nunca vê alguém sofrendo. Então, o que ele diz é crer e será salvo. É lógico que pela fé, quando eu creio, eu não vou ficar aí provocando bobagem, fazendo aprontação. Mas não precisa ficar com esse medo, né? É isso que eu falo sempre, não precisa ficar com esse medo, na hora que a gente erra, se esconde. Eu estou me escondendo aqui porque... Mas igualzinho aquele que viajou de navio escondido porque ele tinha desobedecido, como é que chama ele? O Jonas, né? O Jonas, na hora que ele falou um monte de mentira, ele escondeu-se do Senhor.
E foi a maior tempestade no navio, porque depois descobriram lá no fundo do navio que ele estava ali em desobediência, fugindo da presença de Deus. Porque ele foi mandado a um lugar e não foi, e ele estava se escondendo de Deus. E ele foi jogado na água, e toda a história de Moisés, de Jonas, que um dia eu trago aqui para a gente ver também. Mas é isso que eu queria concluir. Jesus veio, ele falou para o leproso, quando ele disse, Senhor, ele podia ter dito assim, Senhor, se podes, pode me curar. Ele disse assim, se queres. Porque ele sabia que Jesus podia. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Então é isso que ele diz para mim, diz para você. Jesus é prático. Então, não é mais hora de ficar no mais ou menos. A gente, como Jesus, quer resultado. Jesus quer resultados. Nós também queremos. Nossa vida de trabalho, nossa vida do dia a dia, com a família. Nós queremos resultados. Então ele disse ao leproso, eu quero que você fique curado. Vai em paz. Então é isso. Ele não complica a nossa vida, veio para nos salvar. E eu creio que essa salvação já começou na minha vida há muito tempo, desde que eu nasci, com todos os problemas que eu já enfrentei, desde o primeiro mês de vida. Ele veio para me salvar, foi ali que ele começou a me salvar. E ele continua me salvando a cada dia, a cada dia, a cada dia. E vamos ver, com certeza, a vitória será garantida. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde para você e agradeço por você estar aí conosco. Uma boa tarde a todos.